Vamos lá, galera, vamos à leitura de mais uma norma brasileira de contabilidade. Lembrando, esse aqui é o podcast do professor Valmir Soares Júnior. Eu espero que você esteja aproveitando essa leitura das normas e os outros conteúdos do podcast para adquirir esse material, o resumo das NBCs e muito mais materiais de preparação para exames, dos exames de suficiência ou concursos públicos. Basta acessar o meu site, www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Link na descrição do episódio. Espero você lá. Então vamos lá. Dessa vez vamos ler a norma, você me acompanha aí. A NBCTA 320, materialidade no planejamento e na execução da auditoria. Essa norma deve ser lida também em conjunto com a NBCTA 200, objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com normas de auditoria. Essa norma trata da responsabilidade do auditor independente de aplicar o conceito de materialidade no planejamento e na execução de auditoria de demonstrações contábeis. A NBCTA 450, a avaliação das distorções identificadas durante a auditoria, explica como a materialidade é aplicada na avaliação do efeito de distorções identificadas durante a auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, nas demonstrações contábeis. Tratando agora de materialidade no contexto de auditoria. A estrutura de relatório financeiro frequentemente discute o conceito de materialidade no contexto da elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Embora a estrutura de relatórios financeiros discuta a materialidade em termos diferentes, ela em geral explica que, primeiro ponto, distorções, incluindo omissões, são consideradas relevantes quando for provavelmente esperado que essas possam, individualmente ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. E segundo ponto, julgamentos sobre materialidade são feitos à luz das circunstâncias envolvidas e são afetados pela magnitude e natureza das distorções, ou a combinação de ambos. E, terceiro ponto, julgamentos sobre quais assuntos são relevantes para usuários nas demonstrações contábeis são baseados em considerações sobre as necessidades de informações financeiras comuns aos usuários como um grupo. Não é considerado o possível efeito de distorções sobre usuários individuais específicos, cujas necessidades possam variar significativamente. A NBCTG Estrutura Conceitual, que é a estrutura conceitual para elaboração e apresentação de demonstrações contábeis, indica que, para a entidade com fins lucrativos, considerando que são investidores que fornecem o capital de risco para o empreendimento, o fornecimento de demonstrações contábeis que atendam às suas necessidades atendem também a maioria das necessidades dos outros usuários das demonstrações contábeis. Esse tipo de discussão, quando presente na estrutura do relatório financeiro aplicável, fornece um referencial para o auditor na determinação da materialidade para a auditoria. Se a estrutura de relatório financeiro aplicável não incluir uma discussão sobre os conceitos de materialidade, as características mencionadas no item 2 fornecem esse referencial ao auditor. A NBCTG Estrutura Conceitual inclui a definição de materialidade. A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis. Nesse contexto, é razoável que o auditor assuma que os usuários... Temos 4 pontos. Letra A. O que é que o auditor deve... nesse contexto, o que é razoável que o auditor assuma quanto aos usuários? Letra A. Que eles possuem conhecimento razoável de negócios, atividades econômicas, de contabilidade e a disposição de estudar as informações das demonstrações contábeis com razoável diligência. Deve considerar que os usuários entendem que as demonstrações contábeis são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de materialidade. Deve considerar também que os usuários reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores, baseados no uso de estimativas
julgamento e a consideração sobre eventos futuros. E deve, por último, considerar que os usuários tomam decisões econômicas razoáveis, com base nas informações das demonstrações contábeis. O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria e na avaliação do efeito de distorções identificadas na auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis e na formação da opinião no relatório do auditor independente. Ao planejar a auditoria, o auditor exerce julgamentos sobre as distorções que são consideradas relevantes. Esses julgamentos fornecem a base para 3 critérios, 3 pontos. Letra A. Determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos de avaliação de risco. Identificar e avaliar os riscos de distorções relevantes. E determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria. A materialidade determinada no planejamento de auditoria não estabelece necessariamente um valor abaixo do qual as distorções não corrigidas, individualmente ou em conjunto, serão sempre avaliadas como não relevantes. As circunstâncias relacionadas a algumas distorções podem levar o auditor a avaliá-las como relevantes, mesmo que estejam abaixo do limite da materialidade. Não é praticável definir procedimentos de auditoria para detectar todas as distorções que poderiam ser relevantes somente por sua natureza. No entanto, a consideração da natureza das potenciais distorções nas divulgações é relevante para o planejamento dos procedimentos de auditoria para tratar dos riscos de distorções relevantes. Adicionalmente, ao avaliar o efeito de todas as distorções não corrigidas sobre as demonstrações contábeis, o auditor deve considerar não apenas a magnitude, mas também a natureza das distorções não corrigidas e as circunstâncias específicas de sua ocorrência. Sobre data de vigência, essa norma é aplicável à auditoria desde 1º de janeiro de 2010. O objetivo do auditor é aplicar o conceito de materialidade adequadamente no planejamento e na execução da auditoria. Algumas definições relevantes. Para fins de normas de auditoria, materialidade para a execução de auditoria significa o valor ou valores fixados pelo auditor inferiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo, para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Se aplicável, materialidade para execução da auditoria refere-se também ao valor ou valores fixados pelo auditor inferiores ao nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis e divulgações. Quanto a requisitos, um requisito de determinação da materialidade no planejamento e para a execução da auditoria. Ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Se, nas circunstâncias específicas da entidade, houver uma ou mais classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgação para as quais se poderia razoavelmente esperar que distorções de valores menores que a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo influenciem as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis, o auditor deve determinar também o nível ou níveis de materialidade a serem aplicadas a essas classes específicas de transações, saldos contábeis e divulgações. Tudo isso considerando a capacidade de que essas informações possam influenciar as tomadas de decisão. O auditor deve determinar a materialidade para a execução da auditoria com o objetivo de avaliar os riscos de distorções relevantes e determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria. Sobre revisão no decorrer da auditoria, o auditor deve revisar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo
e, se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgações. No caso de tomar conhecimento de informações durante a auditoria que teriam levado o auditor a determinar inicialmente um valor diferente. Se o auditor concluir que é apropriado a materialidade mais baixa para demonstrações contábeis tomadas em conjunto, e, se aplicável, o nível ou níveis de materialidades para classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgações, do que inicialmente foi determinado, o auditor deve determinar se é necessário revisar a materialidade para a execução da auditoria e se a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria continuam apropriados. Quanto à documentação, o auditor deve incluir na documentação de auditoria os seguintes valores e fatores considerados em sua determinação, conforme NBCTA 230, documentação de auditoria. Vamos lá, que são 4 pontos apenas. Letra A. A materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Letra B. Se aplicável, o nível ou níveis de materialidade para classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgação. Letra C. Materialidade para execução da auditoria. E letra D. Qualquer revisão de andamento da auditoria. Galera, ficamos aqui. Essa aqui foi a leitura de mais um resumo de norma brasileira de contabilidade. Dessa vez a gente leu a NBC... Subir aqui. A NBCTA 320. Espero que você tenha aproveitado. Fique aí para mais conteúdos, mais podcasts e para muito mais. Acesse o meu site e o meu canal no YouTube. Valeu, galera. Forte abraço. Até mais.